Oi, gente. Boa noite, tudo bom? Hoje a gente vai ter a primeira live da Nascor sobre família acolhedora. Eu quero começar me apresentando porque eu sou nova por aqui, então quem acompanha a Nascor há mais tempo provavelmente não me conhece. Meu nome é Vivian. Eu cheguei para a Nascor tem pouco tempo. Boa noite, Mariana. Cheguei a Nascor tem pouco tempo e como as redes sociais estavam há mais ou menos um ano sem movimento, eu me ofereci para começar a movimentar Instagram e Facebook. E então agora eu tô junto com o Vidal e uma equipe grande ajudando a fazer a Nascor acontecer. Então hoje eu sou responsável por Instagram e Facebook, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a família acolhedora, vamos entender o serviço de família acolhedora, tirar dúvidas. Eu pus uma caixinha nos stories e choveram perguntas, as pessoas querem saber muitas coisas sobre família acolhedora. Tô esperando a família acolhedora entrar, mas o perfil acabou de aparecer. Deixa eu convidar para poder a gente começar, certo? Peraí, viu, gente? Que eu sempre me atrapalho na hora de convidar. Deixa eu esperar a família acolhedora aceitar. Aceita aí, Edileide. Pronto. Vamos lá. Então é isso, estou apresentada, sou eu por trás das redes sociais ultimamente e as lives serão comandadas por mim e por Tereza. A gente vai alternar para poder trazer assuntos para vocês. Eu não estou conseguindo lhe ver. Fala aí para ver se eu te ouço. Você vai Oi, precisar... consegue me ouvir? Eu te ouço, Consegue me mas está ouvir? tudo... A Ouço, minha mas está tudo imagem aqui preto. está congelada. A minha imagem Não, está congelada aqui para mim. eu não estou conseguindo ver você, tá? A tela tá preta. Vou Então eu vou tentar de sair. novo. Tá Pronto, bem. sai e a gente tenta de novo. Problemas de internet. Vamos tentar. Chamei de novo, vamos ver se dá certo. Que a gente precisa da convidada para explicar para a gente tudo que a gente precisa saber. Eu estou com a lista gigantesca aqui de perguntas. Já chamei de novo. Leide, aceita aí para ver se vai dar certo agora. Paciência, né, gente? Porque a gente está aprendendo a lidar com umas coisas nesse período. Vamos lá. A propósito, quem tem perguntas, já começa logo a colocar aí que eu tô com caneta e papel para anotar as perguntas de todo mundo, para a gente sair sem dúvidas nenhuma sobre o serviço de família acolhedora, que é um serviço novo em Salvador. Ele foi implantado no ano passado, eu acho que em agosto ou setembro do ano passado, mas ainda foi pouco divulgado. Então, há muitas pessoas que não sabem que... Olha, disse que não. Vamos de novo aqui. Há muitas pessoas que ainda não conhecem o programa de família acolhedora. E é muito importante para a gente que está envolvida com esse mundo da adoção, que mais gente conheça o programa para ser mais uma forma, mais uma alternativa de acolhimento para as nossas crianças, para que elas possam ter esse convívio familiar, esse modelo de família, né? E não ficar abrigadas durante tanto tempo até que cheguem para a gente. Acho que o pessoal da família acolhedora está com dificuldade para aceitar, porque eu já chamei 2 vezes. Espera aí. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Ai, gente, será que não vai dar certo? A gente precisa muito que dê certo. Aê, deu certo. Eu Tá congelado, mas eu tô te vendo. Eu preciso saber das outras pessoas. Será que é a sua internet aí? eu tô aqui bem localizada, bem coladinha no modem, aguardando. Realmente para mim a imagem também congelou. Eu te ouço.
mas eu vejo a imagem congelada. Você já experimentou fazer pelos dados, ao invés de fazer pelo Wi-Fi? Às vezes os dados funcionam melhor do que... tá congelado. Do que pelo Wi-Fi. Janei disse que tá vendo. Mas outra pessoa ali falou que tá congelada. Oi, Vidal, boa noite. A gente ainda está tentando resolver questões de internet para fazer acontecer. Edleide? Oi, descongelou. Pronto. Resolveu. Tirei do Wi-Fi e botei nos dados. Do Wi-Fi. Funcionou. Pronto. Agora está todo mundo vendo numa boa. As pessoas que estavam vendo congeladas. Eu já estou vendo ok. Já que a gente te ouve... Sim. Enquanto eu... Pronto, agora já está tranquilo para todo mundo. Eu já me apresentei. Enquanto a gente estava nessa dificuldade, entra e sai, eu me apresentei. Eu sou nova na Nascó. A Nascó tem 8 anos, mas eu estou agora há poucos meses aqui à frente das redes sociais. E aqui na coordenação da Nascó tem gente em todo momento do processo de adoção. Tem gente já com os filhos há muitos anos, tem gente esperando pelos filhos, tem gente se habilitando. E aí tem muitas dúvidas de todos os tipos, porque o programa é novo e a gente quer saber mais sobre ele. Então eu queria que você se apresentasse primeiro e, na sequência, fizesse um resuminho para a gente do que é o serviço de família acolhedora. Pronto, boa noite a todos vocês. É bom estar aqui, poder falar do serviço família acolhedora. Que é um serviço que ainda não está muito divulgado em Salvador. Meu nome é Edleide, sou Edleide Antonino, sou pedagoga e estou no serviço família acolhedora com essa função mesmo de pedagoga lá dentro, vou estar, né, em contato com as escolas, as redes de educação, para que toda criança acolhida permaneça frequentando a escola regularmente. E o que é o Serviço Família Acolhedora? Né? O Serviço Família Acolhedora, ele constitui-se em um acolhimento à criança que precisa de proteção, né? E essa criança é encaminhada para uma família acolhedora por meio desse serviço. E essa família acolhedora é uma família previamente habilitada pelo serviço, né? A equipe técnica vai fazer a capacitação dessa família, todo o processo de capacitação, né, com encontros coletivos, encontros individuais, visita às famílias, às casas, e em seguida essa família vai estar habilitada e vai poder receber as crianças que chegarem a nós. É um serviço provisório, então... vamos lembrar isso. Tá, eu tenho 1000 perguntas. A gente pode fazer como um bate-papo para eu ir fazendo as perguntas das dúvidas que eu tenho aqui? Pode? Tranquilo, vamos conversando. Então tá. Primeiro, eu queria saber quem pode ser família acolhedora. Isso é o que todo mundo quer saber. Quem é que pode se habilitar para ser família acolhedora? Qualquer família pode ser família acolhedora. Quando a gente fala de família hoje, né, surgem algumas dúvidas, né? Que modelo de família, que estrutura de família? Família, né? Não precisa ser aquela família nuclear, tradicional, qualquer modelo de família. Uma mulher sozinha, viúva, divorciada, deseja acolher uma criança, ela pode acolher. Um casal homoafetivo pode acolher, pode acolher. Qualquer família que passe por esse processo todo de capacitação e de habilitação junto ao serviço, pode acolher uma criança. Então, um homem sozinho, uma avó sozinha, uma Sim. casa que seja composta, por exemplo, se eu morar com meu marido, minha mãe, minha irmã e os filhos dela, muita gente, ainda assim eu posso acolher uma criança? Ainda assim. Toda família pode se cadastrar e nós vamos, durante todo o processo, preparar aquela família, né, capacitar aquela família para que ela possa ser habilitada ao final. Certo. Então, tem idade mínima ou máxima para receber a criança? Tem idade mínima, né? No mínimo 21 anos. E todas as pessoas da família
precisam precisam apresentar uma relação de documentos. Digamos que você seja a responsável pela família, não é só você que precisa entregar essa relação de documentos, que são os documentos pessoais, um relatório lá de antecedentes criminais, aqueles documentos básicos. Todos os membros da família maiores de 21 anos vão ter que apresentar esses documentos. São documentos simples de serem tirados. Conseguido, certo. Sim. E as pessoas, já subiu aqui 2 perguntas. Os habilitados ou os que estão em processo de habilitação para adoção, eles podem ser família acolhedora? Não. Esse é um dos pré-requisitos. Para ser família acolhedora, essa família vai ter que assinar uma declaração dizendo que não tem interesse na adoção e que não está cadastrado no SNA. No SNA, certo. Isso. Então, não adianta achar que se eu pegar uma criança, estabelecer vínculo, eu vou pedir a adoção dela. Esse não é um caminho. Essa não é uma estratégia para chegar até a adoção de crianças. Não, não pode ser. Né? Por isso, essa é a exigência. Né? Quem pretende adotar não pode se cadastrar para ser família acolhedora. Né? Talvez algumas pessoas consigam imaginar ou pensar que seria um caminho mais curto, né? Um atalho, mas não é possível justamente por isso. Né? O interesse maior é o da criança. Nós precisamos pensar na criança em primeiro lugar. Certo. Vou fazendo aqui as perguntas que surgiram no Instagram, meio fora de ordem, e aí, se precisar, a gente vai e volta, certo? Sim. Para receber essa criança, não é nem o casal, já que qualquer família, em qualquer formato de família pode receber, né? Para receber essa criança, precisa ter uma renda mínima na família? As pessoas têm que ganhar a partir de X reais ou não? Nós pedimos, né, o Serviço Família Acolhedora, ele pede uma declaração de rendimentos. A pessoa precisa comprovar que tem algum rendimento, mas isso de ser um valor mínimo, um valor máximo, não, é tudo muito relativo. Cada família candidata à família acolhedora vai ser analisado, né? Nós vamos estudar todo o perfil dessa família, seja o social, financeiro, o emocional. Então, não tem uma coisa definida, é muito relativo. Né? Minha gata quer aparecer aqui, desculpa. Uma família que tem um rendimento X, né? Ela pode saber lidar muito bem com isso e, enfim, é tudo muito relativo. A equipe técnica, ela vai estudar família por família, caso por caso. Certo. E eu soube que existe um subsídio, né? Existe um auxílio que a família recebe. Você pode falar de valores? De quanto é esse auxílio? Existe. Mas deixa eu te falar uma coisa antes. A família que se candidata a ser família acolhedora, ela está se candidatando a fazer um serviço voluntário. Esse é um serviço voluntário. Então, esse subsídio, ele, obviamente, a lei, né, aqui de Salvador mesmo, ela vai deixar claro lá que esse valor ele vai servir para auxiliar na manutenção dessa criança, mas a família vai declarar que sabe que esse é um serviço voluntário. Existe um valor, sim, né, um valor que está fixado, foi fixado em alguns anos atrás, né, quando a lei foi promulgada, mas fica em torno de R$650 no momento. Certo. Tem pergunta aqui. Vidal perguntou como é o acompanhamento do serviço por parte do Judiciário ou do Ministério Público. Como é que acontece esse acompanhamento? E aí eu já emendo logo. Existe um acompanhamento psicológico para a família e para a criança nesse processo? Como é que funciona? Existe um acompanhamento, sim. A equipe técnica do Serviço Família Acolhedora é composta por nosso coordenador, nós temos uma psicóloga, 3 assistentes sociais, uma pedagoga, temos outros profissionais na equipe também, e
a pedagoga, a equipe do serviço social fazem um acompanhamento constante, assim como eu, que estou como pedagoga e psicopedagoga, na verdade, nós fazemos esse acompanhamento, sim. E o judiciário, ele faz também um acompanhamento disso, né? Há um diálogo constante, os relatórios precisam ser encaminhados periodicamente, precisamos dizer como está a situação de cada família, de cada criança acolhida. É um processo bem controladozinho. Certo. Perguntaram aqui como é exatamente que funciona. A criança fica na casa da família acolhedora. A pergunta foi, até voltar ao lar adotivo? Na verdade, eu sei que ela pode ir para a adoção ou voltar para a família de origem. Você pode explicar isso direitinho? E quanto tempo? Porque eu sei que tem tempo máximo, né? Para ficar numa família acolhedora? Tem um tempo máximo. A criança ela vai para uma família acolhedora após ter sido, né, por uma medida protetiva, retirada de sua família. Esse é o caso mais comum, né? A criança que teve seu direito violado e que, por isso, ela precisa ir para uma nova família, uma família acolhedora. O período máximo que ela fica nessa família é 2 anos. Ela ficaria por um período máximo de 2 anos. Já me perguntaram também, quando essa criança vai para uma família, a família já vai sabendo quanto tempo ela vai ficar ali? Não, né? A princípio, se faz uma estimativa. Como eu disse, algumas crianças, a maioria das crianças, elas vão para uma família acolhedora porque tiveram seus direitos violados e vêm pela via judicial. Mas existem outras situações que podem possibilitar uma criança sair do seu lar para um outro lar, né? No caso, família hospitalizada, no caso de morte dos pais e se não houver outras pessoas na família extensa, na família afetiva, para fazer esse acolhimento. Então, a prioridade é que, botaram aqui, eu vou repetir isso, a prioridade é que a criança retorne para a família biológica. Isso, e não necessariamente que vá para a adoção. Exatamente. Segue aquele trâmite que a gente que está na adoção já conhece. A gente sabe que se esgota todas as possibilidades da criança voltar para a família biológica, a família extensa, e só então a família substituta, que é a adotiva, né? Isso. É a mesma coisa. Essa equipe técnica, ela vai fazer o possível para reestruturar essa família, recuperar essa família lá na sua fragilidade, né, no que fez com que ela precisasse abrir mão de sua criança ou fez com que sua criança fosse retirada de lá. Então, nós vamos trabalhar com essa família, dar todo o suporte para que ela possa ter essa criança de volta, né? Não sendo possível isso, como você bem frisou, aí ela será encaminhada para o serviço de adoção. Enquanto isso, ela permanece na família acolhedora pela necessidade. A gente pensa no melhor interesse da criança, né? A criança, dentro de uma família acolhedora, ela tem um atendimento individualizado, ela vai estar vivendo ali, no seio de uma família. As experiências de uma família, né? São outras, isso. Certo. Jaqueline perguntou se, enquanto estiver na família acolhedora, se a família biológica pode visitar a criança. Nunca tinha pensado nisso. Pode, né? Isso se for acordado, como a gente disse antes, né? Tudo é muito relativo, né? Se isso for acordado com as duas famílias, né? Com o conhecimento do juiz, com autorizações. Então, cada caso é um caso. Vai ter situação que o ideal será que não haja, por um período, essa continuação, né, de visita, de aproximação. E outras situações... Se a família acolhedora concordar, o juiz recomendar, a psicóloga disser que é interessante, isso pode acontecer. Exatamente. Isso pode acontecer. Se a família acolhedora se recusar, também isso vai ser levado em consideração de alguma forma. Exatamente. Todas as partes vão ser escutadas para tudo ser analisado por essa equipe para definir o que vai acontecer. E outra dúvida que é recorrente, eu posso escolher o perfil da criança que eu vou acolher? Pode. Como na adoção, a gente escolhe idade, sexo, se tem doença, se não tem, com irmão, sem irmão. A gente pode também, na família acolhedora, traçar um perfil?
Pode sim. É interessante, inclusive, que essa família acolhedora traça esse perfil para que ela receba uma criança que ela esteja preparada, que ela tenha condição de cuidar condignamente. Né? Então, já Sei. nas documentações, nos documentos iniciais, são pedidos algumas informações a respeito do perfil dessa criança. Nós fazemos uma entrevista, a equipe técnica faz uma entrevista com essa família candidata e lá tudo isso fica registrado. Certo. Vou continuar nas perguntas que eu tinha lá, certo? Precisa ter um quarto para a criança sozinha ou ela pode dividir quarto com os pais acolhedores, né? Com a família acolhedora, os pais, ou ele pode dividir quarto com outros irmãos? Como é que funciona? Porque tem vários mitos, né? A gente não... Isso, imagino, tem muita coisa que se pensa a respeito. Ela pode dividir, sim. Imagine que chega uma criança de 2 anos, 3 anos, que viveu um trauma, está passando por uma situação difícil interna. Ela pode estar no quarto com a família acolhedora, por exemplo, com os responsáveis pela família. Ela pode dividir quarto com outras crianças, porque a gente pede, o que é exigido é que essa criança tenha a sua cama. Ela não divide a cama. É preciso que ela tenha o seu lugarzinho de dormir e um móvel onde possam ser guardadas as coisas dela. Né? Mas pode dividir o quarto, sim. Não precisa de luxo. Não precisa de luxo. Precisa de segurança, de proteção, de afeto e de uma cama, minimamente. De uma cama, certo. Eu posso receber 2 crianças? Da mesma família, irmãos. Nesse caso, se são 2 irmãos, a família acolhedora pode acolher. Não sendo irmãos, 1 de cada vez. Certo. Uma dúvida se tiver comigo, ficar os 2 anos, quando completa os 2 anos, essa criança é retirada e levada para uma família acolhedora diferente e eu posso depois receber outra criança na sequência? Vivian, esse é um caso que a gente ainda vai precisar viver. Né? Teoricamente, né, na lei, legalmente, o período máximo é de 2 anos. Acreditamos que nesse período de 2 anos, a situação com a família de origem pode ser resolvida, pode ser solucionada e essa família possa receber de volta a sua criança, ou, caso contrário, que ela possa ser encaminhada para adoção. Né? O tempo previsto é de 2 anos. E como o nosso serviço aqui em Salvador é novo, né, a gente vai precisar viver essa experiência lá na frente para ver. Deixando bem claro que a gente vai sempre prezar pelo melhor interesse da criança, pelo que é melhor para a criança. Então, fim desses 2 anos, a gente, pela lei, são 2 anos, né, a gente vai precisar viver para saber como será. Jaqueline está perguntando aqui se quando acolhe, se você tem a informação se aquela criança já está disponível para adoção ou se ela vai voltar para a família biológica. E, na verdade, assim, eu imagino, para poder completar a pergunta, que quando se tire, primeiro, pelo que a gente sabe, vai se fazer de tudo para voltar para a família biológica, que é o que se espera, que a criança volte para a família biológica. Então, se ela sai de casa e vai direto para a família acolhedora, então, nesse momento, ainda não teve destituição de poder familiar, né? Não. Exatamente, você está correta. Essa família acolhedora ela vai ter a guarda da criança, né, uma guarda provisória, porque acabou de ser tirado de lá, enfim, a gente vai ver a situação, tudo isso vai ser trabalhado, discutido, vai se fazer o possível para que essa criança permaneça na sua família, não sendo possível, aí ela vai para o SNA. Certo. Vidal acabou de perguntar, peraí que passou aqui, deixa eu achar. Já está sendo executado o programa? Tem alguma família acolhendo hoje? Pronto, é uma boa pergunta. O serviço está sendo executado porque nós já fizemos a capacitação de algumas famílias, nós temos algumas famílias habilitadas, estamos hoje com uma capacitação online, tudo preparado para novas capacitações, para novas habilitações de famílias. E, no entanto, por conta dessa pandemia, nós não chegamos a acolher nenhuma criança.
foi... Já tem gente pronta para receber. Tem gente pronta para receber. Mas a situação atual, né, a gente estava com essas famílias habilitadas no começo de março. Quando ia ser dado o start, veio toda essa situação e nós estamos aqui agora parados. Mas com o curso preparado, com tudo pronto, para provavelmente, no início de julho, já iniciarmos uma nova capacitação. Tá. Denísia, que eu acho que deve ser da família acolhedora, porque pela informação que ela está passando, ela disse que é para a gente usar o termo família de origem, porque nem sempre a criança volta para a família biológica, né? Isso. Pode ser, então, o retorno à família de origem. É Exato. Bom para a gente usar certinho. Peraí, que eu me perdi, meu Deus, tentando voltar aqui para as perguntas. Quais são os critérios para habilitar essas famílias? A Aline está perguntando do mundo da adoção. A gente no começo falou mais ou menos, mas Isso. Tem algum critério específico para essa habilitação? Entrega de documento, você falou, idade maior de 21. Maior de 21 anos. É preciso que o interessado tenha mais que 21 anos, que não tenha interesse na adoção, e isso será formalizado, documentado. Que resida em Salvador há, no mínimo, 2 anos, né, tem a residência fixa em Salvador, e que apresente a documentação solicitada, que é uma declaração de antecedentes criminais, aqueles documentos normais, RG, CPF, basicamente isso. E tem estudo psicológico e social, como quando a gente se habilita para adoção? Sim, sim, sim. A equipe vai fazer toda essa preparação, né? Como eu disse, nós fazemos encontros coletivos, que são as formações, as capacitações, né? Vamos discutir a questão jurídica, vamos discutir a questão afetiva, vamos discutir a questão social, vamos pensar em tudo. A família ela precisa conhecer a lei e saber tudo que é necessário para que o serviço funcione de uma forma, né, eficiente. Então, vamos fazer toda essa preparação, a equipe técnica, a equipe psicossocial, ela vai à casa das famílias, como aconteceu, vai conhecer, vai fazer a visita. É um processo muito parecido com o que você falou aí sobre o processo da adoção. Ficando claro que não pode ter intenção de adotar. Não pode adotar. Tá, então aí voltando para esse ponto, tem uma pergunta aqui. Harry diz assim, já que a criança pode vir a ficar até 2 anos em um lar de uma família acolhedora e, consequentemente, cria-se um vínculo, qual é o impedimento de possibilitar essa pessoa a se habilitar para a adoção? Essa até eu tenho vontade de responder. Porque eu estou na fila para adoção. Essa é a sua pergunta também e você tem resposta para isso. Na verdade, existe uma fila para adoção. Existem muitas famílias aguardando a adoção e essa fila, digamos assim, essa ordem precisa ser respeitada, né? Então, essa criança, no momento que ela for destituída da família, no momento que a família tiver seu pátrio poder destituído, ela vai ser encaminhada para essa fila, dando sequência lá à ordem, né? Não pode ser de outra forma. Por isso, a exigência de não ser candidato à adoção. Na verdade, essa família acolhedora, ela é aquela família que não tem intenção de adotar, que tem vontade de fazer alguma ação social, além daquela pontual de visitar o abrigo, né? De fazer uma ação no abrigo, e aí ela resolve ajudar de alguma maneira, mas ela não tem intenção de ser mãe, de criar até aquela criança crescer, né? Então ela está ali, proporciona à criança o convívio familiar, modelo de família, padrão, como em quem se inspirar, né? Carinho, vínculos que às vezes dentro dos abrigos é difícil de se construir, mas não é pai e mãe, né? Isso. É a família acolhedora, são os tios, eu não sei como é que vai chamar. É tio, né? Pode chamar de tio. A gente não aconselha que chame de pai e mãe, porque não serão pais e mães. Como você disse, né? Pessoas que estão dispostas, e tem muita gente que
tem esse desejo de cuidar provisoriamente, temporariamente, 1 ano, 2 anos, o tempo que for necessário, mas não para a vida toda. Então, tem muita gente que tem esse perfil mesmo de querer ser uma família acolhedora, né? De acolher temporariamente, de acolher por um tempo, dando o máximo de amor, o máximo de proteção, né? Sendo uma referência também, se constitui uma referência para a criança. Então, assim, ele continua a pergunta dele na parte de baixo, assim, então, caso crie vínculo e a criança tenha o poder familiar destituído, não pode vir para ele, vai para o próximo habilitado que está aguardando uma criança no seu perfil, não é isso? Exatamente. Qual é a vantagem disso, a grande vantagem disso? Essa criança, nesse período que está se preparando, né, que até chegar no momento dela ser encaminhada para adoção, caso seja, porque a gente vai fazer o máximo para que ela volte para sua família. Nós vamos trabalhar essa família para que ela se reestruture e receba essa criança. Isso não acontecendo, é um período em que a criança está tendo uma vida familiar, um convívio familiar. Né? Isso é importante para a estruturação da criança. Isso é importante para o processo de desenvolvimento dela. Vamos pensar também para a aprendizagem. Ela vai estar ali dentro de uma família que lhe oferece o máximo que pode, o máximo que uma família pode oferecer, né? Que é amor, é carinho, proteção, exemplo e modelo, como você trouxe também. Então, é um estado que, digamos que essa criança está sendo amada, cuidada, até voltar para o seu lar de origem ou ir para a sua próxima família, essa família substituta. Certo. Jonei colocou aqui que a família acolhedora não pode ter vínculo de parentesco com o acolhido. Até porque, até onde eu sei, eu estou sempre falando do meu visão de quem está no processo de adoção, né? Antes de ser retirada e abrigada, verifica-se se existe família extensa que possa ficar com essa criança, né? Antes de abrigar a criança, ela verifica se isso é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Jonei é nosso coordenador, é o coordenador de família acolhedora. Mas é isso mesmo. Essa criança, ela é verificado, né, antes toda a família extensa, né, família extensa, família afetiva também, até que ela possa ser encaminhada para um outro lugar. Né? Ela só sai de lá quando não há como essa criança ser acolhida lá na sua família de origem, na sua família extensa. Certo. Jaqueline, eu acho que Jaqueline está interessada em ser família acolhedora, ainda bem. Ela quer saber se a capacitação já começa em julho. Ou se vai demorar mais. O mais breve possível. Vamos começar o mais breve possível. Nós esperamos que... Vai haver capacitação online? Vai haver, está tudo pronto, a capacitação está pronta. Nós estamos nos organizando para iniciar, eu acredito que já temos uma pessoa, né, para essa capacitação online. Esse momento aqui agora de distanciamento social, isso quebrou o ritmo de trabalho e conseguimos agora nos organizar nesse sentido de fazer essa capacitação online. A gente espera também que esse encontro da gente aqui, essa conversa da gente, a próxima conversa que acontecerá provavelmente com a psicóloga da NASCOR e a psicóloga de família acolhedora, que isso gere famílias interessadas em se tornar família acolhedora. Né? Então, para julho, a gente pensa em começar essa capacitação, a gente já tenha, por conta dessas lives, mais famílias para esse processo de capacitação. Ótimo. A Amanda, que é psicóloga, não sei se é psicóloga da família acolhedora, ela disse que se a criança chamar os acolhedores de pai e mãe, não é um problema, desde que seja trabalhado com ela, que aquilo é temporário, né? Então, exatamente. Isso, eu acho que é a Amanda mesmo, que se ela é psicóloga do serviço, é ela que vai trabalhar com a criança, né? Provavelmente. Exatamente. Com a criança e com a família também. E com a família. Isso. Nós... Sim, deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu tenho mais uma anotada aqui da caixinha de pergunta lá da NASCOR, que foi sobre, na hora de matricular numa escola, quando a criança está comigo, eu vou matricular numa escola.
se eu não tenho condições de pagar uma escola particular, como é que eu faço? Vocês ajudam de alguma maneira a conseguir a vaga dessa criança na escola pública? E se eu desejar colocar numa escola particular cara, eu posso também? Como é que funciona isso? Quando a criança chega para uma família acolhedora, ela precisa imediatamente ser matriculada em uma escola. Não se pode quebrar essa rotina da criança. Então, ela volta para uma escola, passa a estudar, volta a estudar. Pode ser numa escola da rede privada, sim. E se for em uma escola da rede pública, nós vamos fazer essa mediação, porque, às vezes, no meio do ano, em um período que possivelmente já não se faça mais matrícula, nós vamos estar fazendo essa mediação. A criança vai ser matriculada na escola mais próxima do endereço, né, de onde ela está vivendo com a família acolhedora. Né? Não só a educação vai ser viabilizada, como a questão da saúde também. Né? Provavelmente a família vai querer cuidar um pouco dela, né? Precisar de médico, de fazer alguns exames. Nós vamos também fazer essa mediação com o serviço de saúde. O Família Acolhedora, o Serviço Família Acolhedora, essa equipe vai estar ali atuando o tempo inteiro para que essa criança tenha uma permanência mais tranquila possível naquele lar, naquele novo lar, novo e provisório lar. Certo. E uma outra dúvida também foi, a criança está comigo e por alguma questão de trabalho eu preciso viajar e ficar 1 mês, 2 meses fora. Eu posso levar a criança comigo? Pode, desde que avise formalmente o Serviço Família Acolhedora, que vai também, né, prestar contas à vara da criança, mas pode sim, você pode viajar e levar essa criança desde que comunique ao serviço. A criança vai estar no seu lar e ela precisa ser tratada e cuidada como as outras crianças da casa, e vai ter uma convivência familiar normal, né? E pode viajar sim. É legal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, mas desde já, Vidal, que é o coordenador da Nascol, está dizendo que o que vocês precisarem da Nascol para ajudar na divulgação ou em o que vocês precisarem para fazer esse serviço acontecer em Salvador, a Nascol está à disposição, certo? Deixa eu ver aqui. Tereza diz, é preciso muito preparo e acompanhamento das famílias, pois já havia aproximação de criança na adoção sendo atrapalhada pela família acolhedora. Realmente, essas famílias precisam também ter consciência que é temporário e qual é o papel delas, né, nesse processo. Pode acontecer isso que Tereza falou, né, mas assim, a equipe técnica do Serviço Família Acolhedora aqui em Salvador está fazendo um trabalho constante desde já com essas famílias habilitadas. Então, nós temos famílias habilitadas que estão bem conscientes que é um acolhimento temporário, que é algo temporário. Então, a família e a própria criança vão conviver ali, se apegar, a relação de afeto vai ser forte. Isso não vai precisar ser quebrado ao final, né? Não é porque você sai da família que isso se quebra, né? O afeto vai ser mantido, mas, de toda forma, Passou um gato aqui, gente, eu me perdi. É muito gato aqui nessa casa. Passou em cima do meu... Eu pulei. Eu me perdi. Vai ter acompanhamento. Vai ter um acompanhamento. Nós temos uma equipe bem preparada, uma equipe boa, que vai estar dando suporte o tempo inteiro à família e à criança. E já estamos nesse trabalho de dar esse suporte a essas famílias que estão habilitadas. Certo, previamente, né? Então, assim, mas que pode acontecer, sempre pode acontecer. Porque, né, gente, é ser humano. Mas elas vão ser trabalhadas o tempo todo para que elas facilitem essa reinserção da criança na família de origem, a princípio, ou facilitem essa entrada na família adotiva. Né? Não é papel da família acolhedora atrapalhar o futuro da criança, ela está ali transitoriamente. Isso quem vai se candidatar precisa ter isso bem claro, né? Exato. Não é um atalho para adoção. Não adianta querer usar a família acolhedora como um atalho para adoção, porque não é.
Não vai acontecer, não vai poder ser, né? Vai, enfim, quem deseja adotar não pode ser candidato à família acolhedora, tá? E isso vai ser, como eu disse e friso, documentado. Vai se deixar uma declaração lá dizendo que não tem intenção de adotar. Pronto, Tereza frisou aqui, a família acolhedora precisa ser parceira na reinserção familiar ou na adoção. Ela né? será, e é essa a nossa função. A função do Serviço Família Acolhedora é trabalhar o tempo inteiro com essas famílias, mesmo durante o processo de acolhimento, nós continuaremos tendo contato, formações para essas famílias. Né? Ela vai ser parceira. Né? As famílias que nós já habilitamos, elas sabem disso. Elas estão preparadas para isso, né? Para acolher, cuidar, amar, para que ela vá para um outro lugar mais para frente. Né? Então, não é para ser meu filho no futuro. Ótimo. Vamos ver, será que alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu acho que eu já perguntei de tudo, né? Todas as dúvidas, pelo menos as minhas até agora, estão todas sanadas. E como eu sei que vai ter outras lives, né, da família acolhedora por aí, vou acompanhar e se surgirem novas dúvidas, a gente está lá da NASCO para fazer perguntas para vocês. Então, eu queria agradecer. Viviane, nós temos uma previsão de, nos próximos dias, ter uma live com a doutora Aline, que é a psicóloga da NASCO, junto com a doutora Amanda, psicóloga do Serviço Família Acolhedora. Né? Então, vai ser mais um momento de esclarecimentos, vai ser mais um momento muito rico para que quem deseja ser família acolhedora possa conhecer, né? Possa conhecer um pouco mais. Em seguida, já estamos também organizando com... eu esqueci o nome do Instagram da Candre. De repente, mãe de dois. Foi de repente, mãe de dois. Exatamente, com Denísia, que é uma das assistentes sociais do Serviço Família Acolhedora. Então, vão ser momentos ricos, em que muita coisa do que a gente não discutiu aqui agora pode surgir lá. Né? Espero que tenha famílias assistindo, interessadas, e que isso tenha mobilizado algumas dúvidas, mais dúvidas. Certo, tem mais uma questão aqui que colocou, viu? Deixa eu ver, foi Vidal. Deixa eu achar. A minha preocupação é justamente com os prazos, visto que quando as crianças estão nos abrigos, os prazos não são cumpridos. E vemos muitas crianças e adolescentes passando muito tempo abrigada. Então, foi o que você falou mais cedo, né? Como o serviço é novo, você não sabe ainda exatamente o que vai acontecer quando completarem os 2 anos, né? Exato. Se completarem os 2 anos. O que a gente espera é que tudo passe a funcionar muito bem, que a criança possa rapidamente voltar para a família, e não podendo, né, quando isso for constatado que não é possível, não vai ficar se arrastando indefinidamente. Né? Então, as providências normais serão tomadas, sempre pensando no que é melhor para essa criança. Vidal pergunta, a dúvida os prazos serão cumpridos, essa coisa dos 2 anos na família, ou poderão ser prorrogados por um período maior? A gente espera que esse prazo possa ser cumprido. E dentro desse tempo aí, um serviço novo, mas que tem uma equipe grande, uma equipe boa, que vai estar mobilizando para que esse prazo seja cumprido, para que esse seja o tempo máximo de uma criança com uma família acolhedora. Tá? E nesse tempo, no máximo, em 2 anos, essa criança já tenha voltado para a sua família, ou que já tenha sido recebida por uma outra família em adoção. A gente vai trabalhar para que a coisa funcione de uma forma maravilhosa. É essa a nossa proposta. Então, e assim, só daqui a 2 anos, então, a gente vai descobrir o que vai acontecer com crianças que ficaram 2 anos, se prorroga ou se vai para outra família acolhedora. É isso? Exato, exato. Que ainda não, como não aconteceu, a gente não tem... A proposta é que seja no máximo 2 anos, que em 2 anos essa criança já esteja com sua família, ou a de origem ou a adotiva. A proposta é essa, que as coisas corram de uma forma mais célere. Certo, não, a gente questiona porque a gente sabe que não depende do serviço. Isso é algo que não depende do serviço de família acolhedora necessariamente. Depende
do judiciário, depende de como as coisas andam, para poder saber o que vai acontecer com a criança. Não depende só de vocês, né? Por Mas isso essa dúvida. o nosso trabalho ele está acontecendo em parceria com o judiciário, com a primeira vara, com os conselhos tutelares. Então, é uma proposta de fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente, de uma forma melhor, a gente espera, né? Então, vamos esperar ter mais famílias, acabar esse momento de distanciamento social, nessa pandemia, para que a gente possa já dar conta de funcionar, de ter crianças com essas famílias, menos crianças nos abrigos, mais com famílias acolhedoras. É isso que a gente pretende, essa é a nossa proposta. Para que essa criança se desenvolva com segurança, com maior proteção, com mais cuidado, com um espaço em que ela tenha uma família, né? Que possa ter uma convivência comunitária também. É importante que essa criança, dentro de uma família, ela tenha isso que acontece em uma família, né? Que ela possa fazer parte de um grupo na igreja, que ela possa ter essa vida em família, né? Isso é muito importante para a estruturação da criança. O serviço é maravilhoso e se tudo der certo, como em outros estados, né? Muitas crianças estão muito mais nas famílias do que em abrigos em algumas cidades, né? Então é isso. Se a gente ficar aqui, a gente conversa até amanhã, porque tem dúvida o tempo todo. Quero agradecer ao Serviço Família Acolhedora, dizer que a Anascol está à disposição, reiterando o que Vidal falou. E sempre que vocês precisarem de divulgação, de debate, de espaço para interlocução, é só chamar a gente, que a gente está aí para isso. Ok, nós agradecemos e estamos também disponíveis para novos debates, novos encontros que vocês desejem, tá bom? Abraço. Tá bom, muito obrigado. Tchau, gente, muito obrigada pelas perguntas, vocês interagiram bastante, foi ótimo. Até a próxima. Obrigada. Daqui a uns 15 dias a gente deve ter com outro tema. Aí apareçam também da Família Acolhedora para ver outros temas sobre adoção aqui na Anascol. Estaremos aí. Tá bom, um abraço. Tchau, muito obrigada. Tchau.